Não vai ter jeito. Só que Davi se prostra diante de Deus, jejua, clama, né? Se coloca diante de Deus pedindo: Deus, tenha misericórdia, me ajuda, que a vida dessa criança, que ele possa sobreviver, que ele possa ser um servo do Senhor e tal. E Davi jejua um dia, jejua outro, jejua 3, jejua 4, jejua 5, jejua 6, jejua 7 dias. E aí você sabe o que aconteceu? A resposta como Davi queria não veio. E aí é uma coisa muito interessante, né? Que sabe o que é? Quando a gente busca Deus, a gente sempre quer uma resposta do jeito que a gente quer uma resposta do jeito que a gente pede, não é? Então, se a gente quer aquilo dali, a gente clama, e a gente busca, e a gente jejua, e a gente ora, e a gente chora, e a gente faz tudo que a gente pode fazer sobre aquilo dali, a nossa esperança é que aquilo dali se transforme em realidade. Mas você sabe, a maturidade, ela se dá, não é só quando a gente recebe aquilo que nós queremos. A maturidade se mostra quando a gente justamente não consegue aquilo que quer. Você vê uma criança de 3 anos, de 2 anos, você fala para ele: "Não, não pode". O que que ele faz? Ele chora, às vezes ele se joga no chão, ele reclama, ele sai batendo o pé, não é? Mas quando é uma pessoa adulta que você fala assim: "Olha, isso daí não", ele entende aquilo dali e ele fala assim: "É, tudo bem, eu queria, mas, né, não pode, não pode, tá tudo certo". Então a vida adulta, ela é cheio de não, cheio de não pode, cheio disso, cheio de leis, de regras, né. Então, assim, existem as leis, as regras do nosso país, e se você infringir essas regras, você quebra a lei, se você quebrar a lei, você está passível de ser preso, de ser condenado e de tudo mais, né. Então existem as leis que você precisa andar dentro daquilo ali. E você receber um não e saber lidar com esse não, mostra maturidade. Então, nem toda vez. Você sabe, eu tenho uma palavra comigo que eu falo muito, e ela é uma palavra que é o seguinte, assim, ó. Eu digo, você conhece uma pessoa, não é quando você dá poder para ela. Às vezes não tem condições de dar poder para todas as pessoas, ou um poder relevante, assim. Mas você conhece uma pessoa quando ela é repreendida, quando você diz um não para ela e a atitude dela após isso. Então, assim, não é porque você disse um não para a pessoa que ela foi repreendida e ela, né? O que que acontece depois disso? Olha só a atitude de Davi. Ele recebeu o não. O que que ele queria? Ele queria a vida da criança. Ele jejuou pela vida da criança. Ele clamou pela vida da criança. Ele chorou pela vida da criança. Ele ficou prostrado pela vida da criança. Ele clamou com tudo que ele pôde pela vida da criança. E você sabe? A resposta foi não. Numa situação normal, como que uma pessoa poderia ficar nessa situação? Ela ia falar o quê? Deus não me ouve, as minhas orações não são atendidas. Deus disse que eu sou o homem segundo o coração de Deus, mas eu acho que agora ele já mudou de opinião. Deus não me ama mais porque isso não foi atendido. E tantas outras coisas. A pessoa poderia ficar assim: Deus me abandonou. Deus não me ouve mais, e ele podia ficar fazendo isso, e podia ficar, né, reclamando, e fazendo biquinho, e fazendo coisas desse tipo. Mas você sabe o que Davi faz? O texto mostra uma atitude madura, e a atitude dele foi o seguinte: então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. Sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém
Ele não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria.